amigos, tudo bom? Volta aqui pela primeira vez, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E bom, duas notícias aí super importantes e preocupantes por um lado, vou explicar porque calma, torcedor, vamos falar sobre Casares e sobre Carabajal também, dois jogadores que não fazem mais parte do elenco do Santos, né? O Carabajal estava emprestado, mas agora realmente os dois rescindiram. A notícia do Carabajal ainda vai pintar, mas já estão falando que o Santos já vai comunicar para todo mundo. E a do Casares acabou de sair, a Ana Canhedo postou também falando sobre isso. Então, bom, Casares não é mais do Santos. Casares, jogador de 32 anos, que chegou no Santos com um contrato ganhando muito pouco, né? Acho que é em torno de 50 mil, realmente um contrato inteligente do Santos, né? Então, pegando aqui a matéria da Ana, não joga mais pelo Santos, acertou a rescisão contratual, tá livre no mercado, provavelmente vai para um time do futebol brasileiro. Estão até falando que pode ser a questão dele ir pro Vitória de Salvador, né? Há algumas questões envolvendo o Vitória, até tava eu pensando que o Vitória tava olhando para ele, pro Patrick, então assim... É isso. Esse que eu queria dizer pra isso. Se o Vitória realmente quiser esses dois jogadores, acredito que nenhum deles aí está dentro do que o Santos pensa pro decorrer da temporada. O jogador nem viajou pra Mirassol, então realmente não tá. Não acho que seja ainda nos dedinhos de Paulo Brax ou de alguma outra coisa. Acredito que já são conversas que estão vindo há um certo tempo. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa que a gente pode falar sobre o Casares. O Casares jogou apenas 14 jogos, marcou um gol, claramente não deu certo, mas eu entendo que foi uma tentativa muito justa do Santos, sabe? Eu acho que diante do que a gente tava, Otero, Casares, por mais que estejam em baixa, são nomes que já foram muito relevantes no Campeonato Brasileiro, seja no Atlético Mineiro, eu sei que faz tempo, não dá pra gente ficar só olhando pra passado e pensar o que o jogador fazia 10 anos atrás, mas eu acho que foi uma boa tentativa do Santos, foi uma tentativa inteligente, algo que não tá onerando os bancos do Santos, não foi algo caro, não foi algo até 2030, foi algo pontual que o Santos tentou, percebeu o erro, conseguiu rescindir esse contrato de maneira amigável, não é ninguém que daqui a 5 anos vai falar que o Santos não paga, pelo menos é o que a gente espera, e agora é um Santos realmente no mercado pra olhar para um meia, que é isso que eu quero falar pra vocês daqui a pouco. E aí, além disso tudo, tem a questão do Carabajal, que hoje está jogando aonde que ele tá? No Puebla, do México. Ele tinha um contrato até 2026, que daí já é um outro esquema. Era um contrato até 2026 e o Santos comprou ele por 8 milhões pagou 8 milhões pro Argentino Juniors pra ter ele. Provavelmente ele tá indo pro New Old Boys, mas eu acho que o Santos testou muito pouco o Carabajal. Não tô falando aqui que ele seria um craque, mas eu tô falando de um cara que chegou em 2022 e só jogou 12 jogos. O Casares começou esse ano e jogou 14 jogos. Eu acho que o Carabajal foi pouco testado. Se fosse mais testado, seria totalmente diferente. Ah, não, Carabajal, perna de pau. Eu acho que assim, tem testes e testes. Eu acho que o Carabajal foi testado pouco. Teve muita troca de treinador com o Carabajal. Às vezes gostava dele, aí trocava o técnico, tudo alterava. Então eu acho que ele foi um cara um pouco que sofreu um pouquinho com a quantidade de vezes que os técnicos foram alterados no Santos. E hoje o Santos, assim, o meio de campo, eu falei, mas esperei. O Casares foi embora. Quem tá no meio de campo do Santos? Entrei lá, Santos Futebol Clube Meias, elenco Meias. E aí, simplesmente, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente tem o Juliano, que é um cara que tá jogando super abaixo, um cara experiente, porém tá com um rendimento abaixo, até por questão de ser tão experiente, Nonato e Serginho. Juro pra vocês, hoje o meio de campo do Santos, tirando Casares, você tem meias, Juliano, Nonato e Serginho. Até coloquei Juliano, Nonato, Serginho, SOS. Porque assim, o Serginho tá entrando quase todo o jogo, que 38 minutos. Não é um jogador que tá com regularidade. O Nonato ano passado fez mais bons jogos do que o Lucas Lima. Sim, fez. Isso não quer dizer muita coisa, porque o Lucas Lima não vinha jogando muito bem. Porém, esse ano basicamente não jogou. Me dá bastante medo se o Santos olhar pra essa janela de julho e não olhar pra um meia. Aí eu fiquei pensando, né? E o segundo volante? Porque hoje o Santos simplesmente tem, tirando o João, né? O João Schmidt e o Pituca, você tem Sandri, Alisson e Rincon. Rincon que fez alguns jogos bons, eu acho que é o único bom banco que a gente tem. Sandri que oscila pra caramba por questão de lesão. E o Alisson que, eu não sei se tá treinando, se tá bem, como que tá a situação do Alisson, porque também tem uma grande questão de lesão. Se eu não me engano, até a lesão do Alisson e do Sandri são parecidas. Então assim, diante disso tudo, pra mim, é o que eu falei até no podcast, o Santos precisa olhar pro meio de campo, depois o Santos precisa olhar pro gol e depois pros pontas. Esses são os problemas maiores do Santos. Não acho que hoje tá na lateral, tem bastante lateral, precisa entender quem vai jogar. Não acho que tá na zaga, não olharia agora pro centroavante. Eu sei que tem muita gente que quer olhar pra isso, mas assim, antes eu olharia meias, eu olharia
gol e depois eu olharia também para as pontas, porque é bem debilitado esse setor do Santos. Então, assim, de forma geral, o Santos faz uma limpa interessante de contratos que estão sendo revistos, ok, mas dá bastante medo que o Santos vai fazer pro resto se não olhar para esse mercado. Paulão chegou ontem, falou que tá olhando, que tá olhando pro mercado, que vai ser inteligente. Que eu falei, gente, falei no vídeo ontem. Eu vou ter uma expectativa boa de todo mundo que chegar no Santos. Foi assim quando o Paulo Turra chegou no Santos, que o Diniz chegou no Santos. Foi assim quando o Lisca chegou no Santos. Não vou aqui ficar olhando para o que eles já fizeram anteriormente. A partir do momento que a gente puder, vamos criticar bastante nesse canal, mas, no entanto, vamos respeitar. Aí até o Santos Depressivo chamou ele de Conde Drácula do Santos. Vamos respeitar o homem até ele fazer alguma besteira e a gente voltar aqui. É isso, gente. O que vocês acharam dessa limpa forçada aí do Santos? Mas acho que o Santos tá, de maneira geral, algumas coisas inteligentes, pelo menos nos contratos. Acho que o Santos está tendo um pouquinho mais de inteligência na hora de fazer, assim espero, né? Já não aguento mais ver contratos como a gente viu do Morelos ano passado. Tchau! Sextou!